Opa, e aí? Atualmente eu tô fudendo com Java e pensei, porra, por que eu não posso fazer uma calculadora, mano? E, bom, mal sabia eu que isso seria um dos maiores erros que eu já cometi na minha vida. Então é isso, fique com o vídeo e vamos nessa. Bom, então para esse projeto eu comecei criando a interface com os botões e com os labels. Nessa parte eu acabei só gravando no final, mas foi basicamente só colocar os botões, os labels e conectar com o controller. Então ficou assim o resultado final. Eu acabei não filmando, mas não tem segredo. É só tu vir aqui no Sense Builder, pegar um botão, jogar e personalizar ele. Não tem segredo. Então depois de terminar essa interface linda, eu decidi fazer uma classe para poder executar as operações básicas da nossa calculadora. Então eu fiz uma classe com os métodos de soma, subtração, multiplicação, divisão e essas porra aí. Tá, perfeito. Aqui a gente tem todos os nossos cálculos, então a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. E agora vamos fazer um PSVM pra gente testar, mano. PSVM, cálculo.soma, e daí a gente vai somar tipo 5 e 5. Ele tem que dar um print aqui num 10, vamos ver se funciona. Aí, ó, deu 10. Tá funcionando aqui nossas operações matemáticas. Isso aqui eu já posso deletar agora. E depois de terminar as operações, eu fui pra parte real do código. E, mano, se preparem pra ver o código mais bagunçado que vocês já viram na vida, irmão. Tá, ó, eu vou fazer, tipo, um booleano pra operador que, tipo assim, se eu já digitei um número, já digitei um operador, então, logicamente, o próximo número vai ser o depois do operador, tá ligado? Então, como ele vai começar false, depois que eu digitar esse aqui, eu vou setar esse operador digitado como true, mano. Daí eu vou conseguir fazer o cálculo, eu acho. Operador digitado vai ser igual a true. If operador digitado for falso, eu vou colocar isso aqui dentro. Seguinte, então se eu digitei um novo dígito lá, se o operador já for digitado, eu quero somar esse dígito à minha variável fórmula, que depois eu vou usar ela para fazer o cálculo. Ó, tipo 1 vezes 2. 2 apareceu aqui e o 2 ele já foi adicionado. Ah, eu posso fazer um salt aqui, ó, peraí. Vezes 2. Vamos ver como é que ficou aqui. Ele printou mais ou menos, mano. Ele printou mais ou menos, mas é isso que importa. Eu vou tentar dar uma resumida no código aqui para vocês entenderem. Basicamente, aqui eu declaro nossas variáveis que a gente vai usar. Então, se eu tenho um novo dígito, se o operador já foi digitado, se eu já calculei alguma vez. Depois eu tenho aqui uma função de clean, que ela vai limpar tudo. Então, ele vai setar tudo pro padrão, novo dígito. Vai colocar meus labels zerados de novo. Aqui eu tenho a função onNumber, que se eu clicar em qualquer botão de algum número, ele vai pegar o texto desse botão e vai guardar numa variável. E aqui no novo dígito ele vai conferir se eu estou digitando um número de um valor ou um número de dois valores. Então se eu digitei 1 ou se eu digitei 12, por exemplo. Depois ele vai ver se eu já cliquei em algum operador, tipo mais, menos ou algo assim. Então se eu não cliquei, vai ser o meu número 1. Se eu já cliquei, consequentemente vai ser o meu número 2. Simultaneamente a gente tem a função de onOperação, onde quem usa essa função são os meus operadores aqui, mais, menos, vezes e divisão. Ela vai fazer a mesma coisa do onNumber, mano. Ela vai só pegar o texto e vai guardar numa variável. Essa variável é o nosso operador e essa função também ela vai setar aqui o operador que vai aparecer aqui em cima. Após eu digitar o operador, ela vai voltar para o padrão, então vai ser um dígito novo. O operador ele já foi digitado, ou seja, depois de eu digitar meu operador, eu vou digitar meu segundo número para minha calculadora e eu ainda não cliquei nenhuma vez em igual. Aqui a gente tem a função onIgual, que pelo nome você já sabe que é quando eu clicar no botão de igual. Basicamente é aqui que está toda a lógica, então se a minha variável operadores ela for 1+, ele vai chamar a nossa classe de cálculo, que a gente fez lá no comecinho, e vai fazer a soma do nosso N1 com o nosso N2 que a gente declarou aqui em cima. A mesma coisa para subtração, multiplicação e divisão. Ele chama a nossa classe de cálculo e faz o cálculo em si. Depois disso, ele vai imprimir o nosso resultado, então 61 mais 8, 69. E ele vai falar que eu já cliquei no botão de igual, então o calculado vai ser igual a true. Por que eu fiz esse calculado igual a true? Porque se eu já calculei alguma coisa e quero fazer outro cálculo, eu vou clicar em outro número e eu quero que tudo isso aqui seja limpo. Então, quando eu clicar em outro número e eu já calculei alguma coisa, aqui na minha função onNumber eu tenho uma verificação. Então, se eu já calculei, ele vai chamar minha função de limpar. Então, como eu já calculei alguma coisa e eu clico no 5, ele chamou a minha função de limpar. E agora o calculado ele recebe false porque eu já estou em outra operação. Porém, entretanto, meu usuário ele pode ter clicado no igual e ele pode querer continuar essa conta. Então, eu fiz aqui a opção de guardar esse resultado no meu número 1 e resetar o número 2. Então, quando eu clico no operador, automaticamente o meu número 1 vira o meu resultado antigo e eu posso somar mais um valor para ele. E depois disso, ele vai resetar o operador digitado e o novo dígito para o padrão para eu poder fazer outro cálculo, fazer o que eu quiser com a minha calculadora. Então é isso, rapaziada. Nossa calculadora está oficialmente funcional, tá? Com certeza eu vou usar ela todos os dias da minha vida. Eu sei que eu acabei deixando muita lógica aqui dentro do controller. Eu sei que isso é errado, então antes que venha alguém chato reclamar, eu sei que eu fiz errado de deixar tudo num lugar só
pessoal, eu deveria ter separado em pelo menos mais uma classe, mano, no mínimo. Porém, na hora eu só queria que funcionasse, então meu ovo esquerdo, tá ligado? Começando um projeto simples, acabou ficando um pouco bagunçado desnecessariamente, mas eu acabei me divertindo fazendo, então eu recomendo você que tá assistindo tentar fazer também, praticar um pouco, é divertido, querendo ou não. E também te ajuda a estudar, mano, não tem por que não fazer, tá ligado? Então é isso, muito obrigado, valeu e tchau.